Fala, meu povo da opinião esportiva, segunda-feira na área para você. E como toda semana a gente tem o nosso resumo semanal, né? Você tá vendo aí no slide o banner que aparece, a imagem que aparece no YouTube quando o vídeo está sendo postado. Se um dia eu resolver moldar, no dia da gravação era esse. Então é isso. Vamos para as notícias desta semana? Vamos começar com a Copa do Mundo Mundial de Basquete de Clubes. O Franca Clube Brasileiro de São Paulo venceu por 70-69 o Bonn da Alemanha. Detalhe, né? A sexta da vitória foi no último lance da partida, no estouro do cronômetro. Lucas Dias, do Franca, que na imagem é o que está deitado, né? Ali, foi eleito o MVP das finais. Falar no basquete, por enquanto, é isso, já que NBA e NBB ainda estão nas férias, né? E a Copa do Mundo de Basquete já se encerrou. Vamos falar de NFL? Na semana passada, o Carolina Panthers e o St. Louis Saints jogaram após o jogo, né? E o Saints venceu por 20-17. E o Steelers venceu o Broncos por 26-22. Os jogos já desta rodada, o San Francisco 49ers recebeu o New York Giants e venceu por 30-12. O Minnesota Vikings perdeu para o Los Angeles Chargers por 28-24. O Jacksonville Jaguars perdeu de 37-17 para o Houston Texans. Detroit Lions 20-6 no Atlanta Falcons. O Green Bay Packers 18-17 no New Orleans Saints. Miami Dolphins 70-20 no Denver Broncos. Desde que eu comecei a acompanhar a NFL, eu nunca tinha visto um time fazer tantos pontos como o Miami Dolphins. Ele fez 70. Vamos supor que ele faça cada touchdown que vale 8. 8 vezes 8, 64. Ele fez 8 touchdowns quase. Mais do que 8 touchdowns, provavelmente. 8 mais em média, né? Então é muito ponto. Deve ter sido um jogão esse jogo, eu acabei não conseguindo ver. Mas depois eu vou procurar esse jogo para ver, porque 70-20 é um placar muito bom. O Cleveland Browns venceu de 27-3 o Tennessee Titans. O Washington Commanders perdeu de 37-3 para o Buffalo Bills. O Baltimore Ravens perdeu de 22-19 para o Indianapolis Colts. O New York Jets perdeu de 15-10 para o New England Patriots. Seattle Seahawks 37-27 no Carolina Panthers. Kansas City Chiefs 41-10 no Chicago Bears. E esse jogo que ficou famoso pelo fato que a Taylor Swift está namorando o Kelsey do Kansas City Chiefs e foi visto lá com a sogra na área VIP, né? No camarote. O o Arizona, St. Louis é do beisebol. O Arizona Cardinals venceu por 28-15 o Dallas Cowboys. O Las Vegas Raiders perdeu de 23-18 para o Pittsburgh Steelers. E os jogos que acontecem hoje, ou seja, ficou para o vídeo da semana que vem o resultado. Tampa Bay Buccaneers recebe o Philadelphia Eagles e o Cincinnati Bengals recebe o Los Angeles Rams. A classificação está a seguinte: na FC, no leste, Miami Dolphins em primeiro, Buffalo Bills em segundo, Patriots e Jets empatados. No oeste, Chiefs com 2 vitórias, Raiders e Chargers 1 e Broncos 0. Lembrando que na NFL, o primeiro colocado de cada conferência passa para os playoffs. Tem mais acho que aí puxa o segundo colocado, puxa da conferência inteira, né? No norte, o Pittsburgh Steelers lidera, mas está empatado com o Baltimore Ravens e o Cleveland Browns. O Cincinnati Bengals perdeu todos os jogos, assim como o Denver Broncos até o momento. Lembrando que o Bengals joga hoje também, né? Indianapolis Colts em primeiro com 2 vitórias. E depois vem o Houston Texans, Jacksonville Jaguars e o Tennessee Titans com 1 vitória cada. Na NFC, o Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys e o Washington Commanders estão empatados com 2 vitórias cada. Porém, o Eagles tem um jogo a menos. E o New York Giants tem 1 vitória apenas na temporada até o momento. No Oeste, o 49ers está com 100% de aproveitamento, assim como o Philadelphia Eagles. O Seattle Seahawks, 2 vitórias. Los Angeles Rams e Arizona Cardinals, 1 cada. No Norte, o Packers e o Lions, 2 vitórias, enquanto Vikings e Bears perderam todos os jogos até o momento. No Sul, Tampa Bay Buccaneers tem 2 vitórias e o Tampa Bay vai jogar
contra o Philadelphia Eagles, ou seja, um dos dois perde a sua invencibilidade. Acho que são os 3 times invictos até o momento. Não, estão invictos, né? Miami Dolphins, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers e San Francisco 49ers. Porém, Eagles e Buccaneers se enfrentam, ou seja, um dos dois perde a invencibilidade hoje. Atlanta Falcons e New Orleans Saints, 2 vitórias cada, e o Carolina Panthers, 0 vitórias. Então, estão se classificando para os playoffs neste momento. Dolphins, Steelers, Chiefs, Colts, Eagles, Packers, 49ers e Buccaneers. Né? E aí tem o pessoal que vai para o wildcard, né? Disputar o wildcard para tentar mais uma vaguinha ali. Vamos falar de Fórmula 1, que tivemos a corrida vencida por Max Verstappen, 13ª vitória dele no ano, igualando o número que o Schumacher e o Vettel já conseguiram em uma temporada. Lembrando que o recorde é de 15 vitórias do próprio Max ano passado. Faltam 6 corridas, então provavelmente ele vai bater o próprio recorde. Né? Em segundo lugar, completando o pódio, Lando Norris e Oscar Piastri em terceiro. Pontuaram ainda Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Carlos Sainz Jr., George Russell, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Pierre Gasly. Não pontuaram Leo Lawson, Yuki Tsunoda, Guan Yu Zhou, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Alexander Albon, Logan Sargent, Lance Stroll, Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. Tem um vídeo aqui no card para vocês do resumo da corrida que eu fiz ontem, tá? Tá muito bom o vídeo, recomendo vocês assistirem. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Com isso, a Red Bull foi campeã mundial de construtores pela 6ª vez. Eles já tinham ganhado em 2010, 11, 12, 13 o tetracampeonato e ganharam ano passado. Então fizeram um bicampeonato agora. Eles estão atrás, né, de títulos da Lotus com 7. Aí vem McLaren e Mercedes com 8, o Williams com 9 e a Ferrari com 16. Se não me engano. Né? Tem aqui o vídeo de todas as equipes campeãs. Vai estar faltando, obviamente, a Red Bull desse ano, mas tem todos os restos. Então vou deixar aqui no card também esse vídeo para vocês. Então, tá seguinte, ficou assim o campeonato, né? Red Bull em primeiro, Mercedes em segundo, Ferrari em terceiro, Aston Martin em 4, McLaren em quinto. Um ótimo virada para a McLaren, que se você lembra bem nessa temporada, estava bem tenso a situação do carro. Alpine, 84 pontos, Williams 21, Haas 12, Alfa Romeo 10 e por último a AlphaTauri, a pior equipe do campeonato. Porém, todas as equipes pontuaram nesta temporada. Campeonato de pilotos, Max Verstappen em primeiro com 400 pontos, Sérgio Pérez em segundo com 223. Sérgio Pérez pode chegar no máximo, se vencer todas as provas, a 403 pontos. Ou seja, muito provavelmente na corrida sprint em Lusail, no Catar, o Max será tricampeão do mundo. Depois temos Hamilton 190, Alonso 174, Sainz 150, Leclerc 135, Norris 115, Russell 115 também, Piastri 57, Stroll 47, Gasly 46, Ocon 38. Completam a pontuação. Alexander Albon 21. É 21? Deixa eu ver aqui. É 21. Albon 21, Hülkenberg 9, Bottas 6, Zhou 4, Tsunoda, Magnussen 3, Lawson 2, não pontuaram Logan Sargent, Nick De Vries, que não está mais na temporada, e Daniel Ricciardo, que volta em Austin, ou seja, no Qatar também não vai correr no Zale. Vamos falar de campeonatos continentais, Champions League, Libertadores e Champions League Asiática, né? Libertadores da América não teve jogo essa semana, mas terá nesta semana agora. Teremos Palmeiras e Boca e Inter de Fluminense. Então, na semana que vem a gente traz esses resultados. Vamos, se eu não me engano, a ordem dos slides é a Ásia primeiro, isso mesmo. Vamos falar do campeonato asiático. O Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, venceu por 3-1 o Bethune United, da Tailândia. E alguns não sei o país, por isso que na tabela vai estar a bandeirinha, vocês vão ver aqui. O Yokohama Marinos, do Japão, perdeu em casa por 4-2 por Yucheon United. E eu não lembro agora de onde que é. Shandong Daishan venceu por 3-1 o Kaya. O Johor perdeu em casa por Frontale. O Al-Ain venceu por 3-0 o Prakator. Aldo Rayo e o Futbolil Club Istiqlal 0-0. Ahal e Al-Feila 1-0 para o Al-Ahly. E o Al-Nassr do Cristiano Ronaldo venceu por 2-0 fora de casa o Persepolis. O Buriram United venceu por 4-1 o Shenyang. O Jeonbuk Hyundai venceu por 2-1 o Kit. O Bangkok United, Tailândia, obviamente, venceu por 2-1 o Sailors. O Melbourne City empatou em 0-0 com o Kofu. Melbourne vem da Austrália, né? O Hanoi, do Vietnã, perdeu por 4-2 para o Pohang Steelers, que é um dos maiores campeões da história, né? Com 3 títulos ao lado do Urawa Red Diamonds.
só atrás do Al-Hilal, que tem 4. E o próprio Red Diamonds, atual campeão da liga, né, 2-2 com o Han Three Towns. E vamos para a classificação? E aí é o que eu falei, que tem a bandeira dos países para facilitar a nossa vida, né? Grupo A, o Al Ain do Emirados Árabes em primeiro, junto com o Al-Hal do Turcomenistão, com 3 pontos. O Al-Faya da Arábia Saudita com 0 e o Prakatakor do Uzbequistão também 0. No grupo B, o Nazav do Uzbequistão tem 3 pontos. Al-Saad do Catar e o Shirajah, não deve ser assim que pronuncia, do Emirados Árabes com 1 ponto. E o Al-Vaizala da Jordânia com 0 pontos. No grupo C, o Al-Ittihad do Benzema, lá da Arábia Saudita, né, 3 pontos. O Shefahan do Irã, 1 ponto. Assim como o Al-Qahyra do... Deixa eu ver aqui que tá... do Iraque, com 1 ponto. E o AGMK do Uzbequistão com 0. O Najaz Mazandaran com 3 pontos. O Navi Bahor do Uzbequistão com 1. O Al-Hilal do Neymar com 1 e o Mumbai City da Índia com 0. Se você está estranhando que tem muito time do Uzbequistão e da Arábia Saudita, é porque ficou um ano, a AFC ficou um ano sem uma edição nova. Por isso que o Al-Hilal, se você ver o campeonato, eu não estou no Campeonato Mundial, jogou 2 anos seguidos por uma Champions da Ásia só, porque teve um ano que não teve Champions. Então, por conta disso, a classificação e tudo mais, ficou uma temporada inteira do Uzbequistão e da Arábia Saudita sem enviar ninguém, ou seja, o campeão e o vice não jogaram a edição do Campeonato Continental. Então, por isso que nessa edição tem até grupos a mais, né? Não são 8 grupos, são 10 grupos, justamente para a entrada desses times das ligas, né? Tem, acho que mais país, mas por isso que você nota que tem muito time do Uzbequistão, e o Uzbequistão não é uma liga tão forte, tem muito time da Arábia Saudita, e a Arábia Saudita não era uma liga tão forte até pouco tempo. Então, só explicando para vocês por que tanto time desses países. No grupo E, o Al Nassr fez 3 pontos, o Al Duhail 1 ponto, o Izitkot do Tadjikistão 1 ponto e o Persepolis, como eu imaginei que era do Irã, 0 pontos. Grupo F, Bangkok United da Tailândia e o Jeonbuk Hyundai da Coreia do Sul, 3 pontos. O Kit de Hong Kong, 0 pontos. E o Leon City de Singapura, 0 pontos. Grupo G, o Incheon United da Coreia do Sul. E nesse ficou cortada a pontuação. Mas a gente vai ter que imaginar, porque tem aqui os jogos, né? O Incheon e o... Cadê aqui o Incheon? A gente vê esse jogo, né? O Incheon ganhou do Yokohama Marinos e o Shandong ganhou do Kaya, tá? Então, eles têm 3 pontos. O Incheon da Coreia do Sul com 3 pontos, o Shandong da China com 3 pontos. O Yokohama Marinos do Japão e o Kaya da Filipinas, 0. Grupo H, o Buriram, 3 pontos, que é da Tailândia. O Melbourne, 1. O Kofu, que é do Japão, 1 ponto. E o Zhejiang, da China, 0. No grupo I, o Yusan Hyundai e o Kawasaki Frontale, 3 pontos. O Johor Darul, que é da Malásia, e o Pathum United, que é da Tailândia, com 0 pontos. No grupo J, o Pohang Steelers tem 3 pontos. Tá errado, tá ali o negócio, mas eu tô corrigindo aqui verbalmente para vocês. Enquanto o Uriah Red Diamonds e o Han com 1 ponto. Sim, e o Han, lá do lugar onde veio a pandemia, daquela cidade. Nota que os times chineses não são mais aqueles tradicionais, né? Da época que tinha times ricos, que os brasileiros foram para lá e tudo mais, que era o Guangzhou, Xangai. Mudou bastante as forças da China. E o Hanoi tem 0 pontos, que é o time do Vietnã. Na Europa, agora sim, times mais conhecidos do pessoal, né? Milan e Newcastle, 0-0. Young Boys e Leipzig, né? O Leipzig venceu por 3-1 fora. Né? O PSG ganhou por 2-0 do Borussia Dortmund. O Shakhtar Donetsk perdeu em casa por 3-1 para o Porto. O Manchester City, 3-1 no Estrela Vermelha de Belgrado. A Lazio empatou em 1-1 com o Atlético de Madrid com gol no último lance da partida de goleiro. Barcelona 5-0 no Antwerp. Feyenoord 2-0 em cima do Celtic. Real Madrid 1-0 no Union Berlin, gol do Bellingham. Galatasaray e Copenhagen 2-2. Bayern de Munique 4, Manchester United 3, uma falha do Naná. Benfica perdeu em casa para o Salzburg de 2-0. A Napoli ganhou do Braga fora por 2-1. Arsenal 4-0 no PSV. Sevilha e Lan 1-1.
e a Sociedade empatou em 1 com a Inter de Milão. A classificação ficou a seguinte: Grupo A, Bayern de Munique em primeiro com 3 pontos, Copenhagen e Galatasaray com 1, Manchester United com 0, né? O Bayern da Alemanha, Copenhagen da Dinamarca, Galatasaray da Turquia, Manchester da Inglaterra. Resultado bom para o United ter o empate do Copenhagen com o Galatasaray. Grupo B, Arsenal da Inglaterra em primeiro com 3 pontos, Lens da França e Sevilla da Espanha com 1 ponto e o PSV da Holanda com 0. Grupo C, Napoli da Itália e Real Madrid da Espanha 3 pontos, Braga de Portugal e União Berlim da Alemanha 0. Estou falando dos países para ficar junto com os times asiáticos, que eu tive que falar os países, apesar de que aqui a maioria de vocês sabem de onde são os times europeus, né? Salzburg da Áustria 3 pontos, Inter de Milão da Itália e Sociedade da Espanha 1 ponto e o Benfica 0. Grupo E, Feyenoord 3 pontos da Holanda, né? Atlético de Madrid da Espanha e Lazio da Itália 1 e o Celtic da Escócia 0. PSG da França 3 pontos, Newcastle da Inglaterra e Milan da Itália 1 ponto cada e Borussia Dortmund da Alemanha 0. Grupo G, Leipzig da Alemanha e City e Manchester City da Inglaterra 3 pontos, Estrela Vermelha de Belgrado na Sérvia e o Young Boys da Suíça 0. Barcelona da Espanha e Porto de Portugal 3 pontos cada, Shakhtar Donetsk da Ucrânia e Antwerp da Bélgica 0. Como falei, não tem Libertadores, então a gente vai para as ligas nacionais. Falamos das principais ligas aqui: Premier League, La Liga, Série A italiana, Liga Saudita, MLS, Eredivisie, Bundesliga, Ligue 1 e Liga Portugal. Se você está assistindo falar de algum país e quer saber o que acontece nesse país, deixe aqui nos comentários que a partir do próximo vídeo a gente traz para vocês. Né? Então, começando com as ligas internacionais, vamos para a Premier League. E sempre que a gente vai para as ligas nacionais, eu retiro a minha imagem do vídeo, deixo vocês só com o slide, porque senão, que eu uso óculos, né, eu não consigo enxergar aqui na tela se eu ficar aparecendo junto. Né? Mas vocês vão ficar me ouvindo também. Manchester City 2, Nottingham Forest 0, Crystal Palace e Fulham ficaram em 0-0, Luton Town e o Wolves 1-1, né? O Wolves é o Wolverhampton. O Brentford perdeu em casa para o Everton de 3-1. O Burnley perdeu em casa para o Manchester United, mas aí a gente dá um desconto para o Burnley, que é o United, né? Agora, o Chelsea perdeu em casa para o Aston Villa, não tem muita desculpa, né? 1-0 para o Aston Villa. Apesar de que o Chelsea tem um cartão vermelho, teve um expulso ali aparentemente, né? Então a gente não sabe o quanto isso interferiu na jogada. Arsenal e Tottenham 2-2. Liverpool 3-1 no West Ham. O Brighton 3-1 no Bournemouth. E o Sheffield United em casa perdeu de 8-0 para o Newcastle. 8-0. Assim é a classificação. E aí eu trouxe, se vocês acompanham o vídeo, vocês lembram que tem liga tem conference, tem liga que não tem conference. Então eu trouxe para vocês esse esqueminha aí embaixo, né, se você quiser ver só a classificação também. Manchester City em primeiro com 18 pontos, Liverpool com 16, Brighton 15 e Tottenham 14 são os times que estão indo para a Champions. O Arsenal com os mesmos 14 do Tottenham está indo para a Europa League. A conference é via Copa, tá? Não é via a classificação. Aston Villa 12, West Ham 10, Newcastle e Manchester United 9, Crystal Palace e Fulham 8, Nottingham Forest 7, Brentford 6, Chelsea 5, Everton e Wolverhampton 4, Bournemouth 3. Estão sendo rebaixados Luton Town, Burnley e Sheffield, todos com um pontinho apenas. Na Holanda, o Go Ahead Eagles venceu por 3-0 o Fortuna Sittard. O Volendam empatou em 2-2 com o Heracles. O NEC, ou NEC, não sei como é que se pronuncia esse time, venceu por 3-0 do Utrecht. O Almere, em casa, perdeu por 4-0 para o PSV. O Excelsior, fora de casa, venceu por 3-0 o Heerenveen. O Sparta Rotterdam fez 1-0 no Vitesse. O Zou perdeu em casa de 3-0 para o AZ. E o RKC venceu por 1-0 o Twente. Se você está assistindo falta de Ajax e Feyenoord, aconteceu o seguinte: o jogo estava 2-0 para o Feyenoord aos 10 minutos do segundo tempo, quando o brasileiro Igor Paixão, se eu não me engano, né, se não me engano foi o terceiro gol, fez o terceiro gol da partida. Neste momento, os ultras do Ajax acharam que era uma boa ideia invadir o estádio, porque estavam perdendo de 3-0 em casa para o Feyenoord, acharam isso inadmissível, invadiram, né? A polícia não conseguiu controlar e o jogo está suspenso.
né? A Federação Holandesa, vamos botar aqui para vocês verem aqui, né? A Federação Holandesa, neste momento, divulgou hoje, na segunda-feira, que esse jogo vai continuar, vai ser realizado com portões fechados em Amsterdã, começará aos 10 minutos do segundo tempo com o placar de 3-0, ou seja, será encerrado esta partida. Então, por isso que ele está suspenso. O placar vai se manter, a minutagem também, ou seja, o jogo apenas recomeçará em breve. Terá que ter a mesma escalação. O problema é que se, por exemplo, algum desses jogadores lesionarem, alguma coisa assim, vai ficar complicado. Mas aí acho que conta como substituição e tudo mais, né? A classificação está a seguinte: PSV em primeiro, 15 pontos. AZ também com os mesmos 15 pontos em segundo. São os dois times que estão indo para a fase de grupos da Champions. O Twente está indo para os playoffs da Champions, tá? Na repescagem, com 12 pontos. E o Feyenoord está indo para os playoffs da Liga Europa com 11 pontos. Assim como na Inglaterra, a Conference é via Copa. Sparta Rotterdam tem os mesmos gols. Go Ahead Eagles, 10 pontos. Excelsior de Fortuna Cidade, 9. Heracles e o NEC. Acho que é o. Deixa eu ver. E o NEC, 7 pontos. E o Zolo também, 7 pontos. Às vezes não dá para enxergar o logo do StreamYard, fica em cima, tá? Acho que vocês notaram isso, né? O N-Evans e o RKC, 6 pontos. Ajax, 5. Vitesse, 3. Está indo para os playoffs de rebaixamento, ou seja, vai enfrentar o terceiro colocado da Série B. O Trash, 3 pontos também. E estão sendo rebaixados diretamente o Folletin e o Almere com 1. Lembrando que o Ajax tem um jogo a menos, provavelmente vai ficar com 5 pontos. E o Feyenoord, que está com 11 em quarto lugar, estava ganhando por 3-0, provavelmente ganhará a partida, irá para 14 pontos e ultrapassará o Twente. Tá? Mas vai que o Ajax consiga reverter 4-3 e tudo mais. Acho difícil, mas vamos ver. Liga Portuguesa. O Famalicão ganhou de 1-0 do Arouca. O Moreirense fez 1-0 no Farense. O Estoril empatou em 2-2 com o Viseira. O Casa Pia empatou em 0-0 com o Vitória de Guimarães. O Porto, 2-1 no Gil Vicente. O Chaves, 2-2 no Estrela Amadora. Porto Monense perdeu em casa de 3-1 para o Benfica. O Braga venceu de 4-1 o Boa Vista. E o Sporting venceu por 2-0 o Rio Ave. Se vocês notarem, o Sporting e Rio Ave tá com o placar diferente, porque eu pego, se você notou também o layout, eu pego do Google, o print. E por algum motivo o Google não estava dando o resultado do Sporting Rio Ave, eu tive que pegar no site da Federação Portuguesa esse jogo. E aí eu fiz ali a montagem do 2-0. E a classificação também está do site da Federação Portuguesa, por isso que é diferente das outras ligas. Só essa semana, espero que o Google resolva na semana que vem. Então, o Sporting está indo para a fase de grupos da Champions, enquanto o Porto está indo para a repescagem, já que agora são 2 vagas só para a Champions, né? Ambos com 16 pontos. Benfica está indo para a Conference League, mas para a terceira pré-eliminatória da Conference, ou seja, ele entra nos playoffs um pouco mais tarde que o quarto e o quinto lugar, com 15 pontos. Boa Vista e Famalicão estão indo também para a Conference com 13 e 11. Braga e Vitória de Guimarães, 10 pontos. Casa Pia, 9. Moreirense, 7. Gil Vicente, com 7 pontos. Gil Vicente está com 6. Né? Gil Vicente com 6. Farense, 6. Arouca, 6. Vizela, Estrela Amadora e Rio Ave, 5. Porto Monense estão os mesmos 5, mas está indo para o que os portugueses chamam de PAG, que seria mais ou menos os playoffs de rebaixamento. Estoril e o Chaves, Estoril 4 pontos e o Chaves com 1 estão sendo rebaixados, ou como os portugueses falam, a despromoção. Engraçado, aqui a gente tem acesso e rebaixamento. Acho que algumas ligas falam que é promoção, né? Promoção e o descenso, que virou a despromoção portuguesas. Vamos falar de Bundesliga? O Stuttgart venceu por 3-1 o Dresden. O Augsburg, 2-1 no Mainz. O Bayern de Munique, 7-0 no Bochum. Mönchengladbach perdeu em casa por 1-0 para o Leipzig. Borussia Dortmund, 1-0 no Wolfsburg. Union Berlin perdeu em casa de 2-0 para o Hoffenheim. O Werder Bremen, 2-1 no Colônia.
O Bayer Leverkusen, Colônia ou Kohl, né? Acho que é como é o nome em alemão. Assim como Estrela Vermelha, também não é Estrela Vermelha, não é Red Star. Acho que é Gevina, eu não consigo nem pronunciar, me serve lá. Então, Colônia ou Kohl, né? 2-1. Bayer Leverkusen 4-1 no Heidenheim. E o Eintracht Frankfurt e o Freiburg 0-0. A classificação está a seguinte. Bayern de Munique 13 pontos, Bayer Leverkusen com os mesmos 13 pontos, Stuttgart e Leipzig com 12 estão indo para a Liga dos Campeões, para a Champions. O Hoffenheim com os mesmos 12 está indo para a Liga Europa e o Borussia Dortmund com 11 está indo para a Conference. Agora que eu não tenho que Portugal não tem Liga Europa, né? Portugal só tem Conference e Champions. E o Borussia Dortmund com os pontos está indo para a Conference. Wolfsburg 9 pontos, Eintracht e Freiburg 7, Union Berlin e Werder Bremen com 5, Augsburg 5 pontos também, o Union Berlin e Werder Bremen com 6, desculpa. O Heidenheim com 4, Bochum 3, Borussia Mönchengladbach 2. Colônia ou Köln estão indo para os playoffs de rebaixamento com 1 ponto, Stuttgart e Mainz com os mesmos 1 ponto, mas sendo rebaixado diretamente. Na Itália, Salernitana 1-1 no Frosinone, o Lecce 1-0 no Genoa, Milan 1-0 no Hellas Verona, a Sassuolo ganhou de 4-2 da Juventus, Lazio e Monza terminaram 1-1, Empoli perdeu em casa para a Internazionale por 1-0, Atalanta 2-0 no Cagliari, Udinese perdeu em casa para a Fiorentina por 2-0, Bolonha e Napoli 0-0, Torino e Roma 1-1. A classificação está a seguinte. Inter de Milão 15 pontos, Milan 12. Lembrando que a única derrota do Milan foi um 5-0 para a Internacional na semana passada. Lecce 11 e a Juventus com 10 são os times que estão indo para a Champions. Fiorentina com os mesmos 10 da Juventus está indo para a Liga Europa. A Conference é via Copa. Atalanta 9 pontos, Napoli, Frosinone e Torino com 8. Hellas Verona com 7. Bolonha e Sassuolo com 6. Roma e Monza com 5. A Lazio e o Genoa com 4. Salernitana com 3. Com os mesmos 3 sendo rebaixada a Udinese, Cagliari com 2 e Empoli com 0 completam a zona de rebaixamento do campeonato italiano. Vamos falar da Ligue 1 na França. O Mônaco perdeu em casa para o Nice por 1-0. O Nantes venceu por 5-3 o Lorient. O Stade Bretois venceu por 1-0 o Lyon. O Metz perdeu em casa por 1-0 para o Strasbourg. O Lens venceu por 2-1 o Toulouse. O Le Havre 2-1 no Clermont. Montpellier e Rennes 0-0 e o PSG venceu por 4-0 do Olympique de Marselha. A classificação está a seguinte. Stade Bretois em primeiro com 13 pontos, Nice com 12 e PSG com 11 estão se classificando para a Champions diretamente. Mônaco está indo para os playoffs, né, para a repescagem com os mesmos 11 pontos do PSG e o Strasbourg está indo para a Liga Europa. Conference é via Copas. Le Havre e Olympique de Marselha, 9 pontos. Rennes, Nantes e Lille e o Metz com 8. Reims, 7. Montpellier, Lorient, Toulouse, 6. Lens, que está jogando a Champions League, empatou com o Sevilla, se você não está recordado, está indo para os playoffs de rebaixamento, que é quando enfrenta o terceiro colocado da Série B. Lyon com 2 e Clermont com 1 são os dois times que estão sendo rebaixados diretamente do Campeonato Francês. Que fase do Lyon, né? Lyon é um dos times grandes, ganhou acho que 7 vezes a Ligue 1, provavelmente vai, né, fazer isso tudo aí para não ser rebaixado nessa temporada. Seria um rebaixamento de um time grande, que na Europa é bem raro a gente ver, né? A gente teve o Valência lutando contra o rebaixamento do ano passado, acho que o Mônaco chegou a cair, se não me engano, o Mônaco caiu uns anos atrás, né? Mas é bem raro e o Lyon pode entrar para essa listinha, né? Vamos falar de La Liga. O Alavés perdeu por 2-0 para o Atlético de Bilbao. O Girona ganhou de 5-3 do Mallorca. Osasuna e Sevilla 0-0. Sevilla empatou os 2 jogos dessa semana. Barcelona 3-2 no Celta de Vigo. Almeria 2-2 no Valência. Real Sociedad 4-3 no Getafe. Rayo Vallecano e Villarreal 1-1. Betis e Cádiz 1-1. Las Palmas 1 e Granada 0. Atlético de Madrid 3-1 no Real Madrid. 2 gols do Morata e 1 gol do Griezmann. E com isso o Real Madrid saiu da liderança do campeonato. Agora o líder é o Barcelona com 16 pontos, assim como o Girona. Real Madrid com 15 e Atlético de Bilbao com 13 completa os times que estão indo para a Champions. Atlético de Madrid 10 está indo para a Liga Europa e o Valência com os mesmos 10 está indo para a Conference.
ainda com 10 pontos, mas sem conseguir vaga para nenhum campeonato continental. O Raio Vallecano com 10 pontos. A Sociedade tem 9, o Cádiz e o Betis tem 8, o Osasuna 7, o Villarreal 7, Getafe 7, Alavés 6, Las Palmas e Mallorca 5, Sevilha 4. Estão sendo rebaixados com os mesmos 4 pontos o Celta de Vigo, Granada com 3 pontos e o Almeria com 2. Vamos falar do Messi na MLS? O Inter Miami venceu por 4-0 o Toronto, mas empatou em 1-1 no clássico da Flórida contra o Orlando. O Messi e o Inter Miami vão disputar a final da Copa dos Estados Unidos contra o Houston Dynamo. Vaga, se não me engano, isso dá vaga direto para Champions, da CONCACAF, para Conca Champions. Então, é a melhor chance que o Inter Miami tem, visto que o Inter não vai ser campeão da MLS esse ano, dificilmente ganhará o campeonato americano. E o Messi pode ir jogar mais uma Champions League na vida dele, né? Jogou na Europa, joga na América do Norte. E por que eu falo que o Inter dificilmente vai? Porque tá assim a classificação. No leste, está em primeiro o Cincinnati, depois o Orlando City, Columbus Crew, né? O Cincinnati 62 pontos, Orlando City 51, Columbus Crew e o Philadelphia Union e o Atlanta United e o New England Revolution 49 pontos, Nashville 44. Estão indo para o play-in. Se você não sabe o que é play-in, basicamente é algo que tem muito lá, tem na NBA, por exemplo, na NFL tem o Wild Card, são jogos dos times que não foram para os playoffs, mas tem chance de ir para os playoffs. Montreal e o New York City com 37 pontos. DC United 36, New York Red Bull e o Chicago Fire com 34, Charlotte 33, Inter Miami 32 e o Toronto 22. Então ele tem que chegar pelo menos em nono, que é o New York City, e ele está a 5 pontos. Desde que o Messi chegou, eles perderam um jogo, empataram o outro, o resto ganharam. Então ele tá com o time ali, mas eu não sei se vai dar tempo pro Inter Miami se acertar e chegar no mata-mata da MLS. Do outro lado, o St. Louis City, 53 pontos. Los Angeles e Seattle Sounders, 45. Esse Los Angeles é o do Bale, tá? É o Los Angeles FC. O Houston Dynamo, que vai fazer a final da Copa dos Estados Unidos contra o Inter Miami, 43 pontos, assim como o Real Salt Lake. Portland Timbers, 42. Vancouver Whitecaps, 41. Estão indo para o play-in San José, com 41, e Dallas, com 39. Estão sendo eliminados o Sporting Kansas, 38. Minnesota United, 37. Austin, 35. Los Angeles Galaxy, esse é o time famoso de Los Angeles, com 34 pontos. E o Colorado Rapids, com 22. Liga Saudita, o Al-Ettifaq ganhou do Al-Ta'il por 4-3. O Al-Ta'un, né? 2-1 no Al-Raed. O Dunk empatou em 1-1 com o Al-Hilal. Al-Salbab 4-1 no Al-Hazan. Al-Ittihad 2-1 no Al-Fateh. Al-Riyad perdeu por Al-Fahd 3-1. Al-Aktub perdeu por 1-0 por Al-Kalehi. Al-Weda 4-0 no Al-Bihar. E o Al-Nasser 4-3 no Al-Ali. A classificação está a seguinte: em primeiro, o Al-Ittihad com 18 pontos, o Al-Hilal com 17. São só 2 vagas para Champions. Como eu falei, esse ano tem 4 times, porque ficou um ano sem se classificar. Al-Ettifaq e o Al-Ta'un com 16. Al-Nasser e Al-Ali com 15. Al-Weda com 12. Al-Fateh com 11. Al-Feiha 9. Al-Kalehi e Al-Shabab 8. Al-Ta'e 7. Abha 6. O Dunk, o Al-Qut e o Al-Aktub 4. Al-Raed 4. Al-Riyad 4, mas não zona de rebaixamento, e o Al-Hazan 3. Se não me engano, a Copa da Arábia Saudita tá vaga, tá? Direto para Champions. Então serão 3 times pro ano que vem. Acho que é porque um deles conseguiu 2 vezes, porque são 4 só esse ano. Vamos falar do Brasileirão agora, da nossa Liga Nacional, Brasileirão Série A. Se você quer que a gente fale da Série B também, deixa aqui nos comentários. Semana passada, os jogos que a gente não falou foi o Bahia, perdeu de 2-1 para o Santos, e o Corinthians empatou em 4-4 com o Grêmio. Já nesta rodada 24 mesmo, Bragantino 2-0 no América Mineiro, Goiás e Flamengo 0-0, Fluminense 1-0 no Cruzeiro, o São Paulo perdeu em casa para o Fortaleza de 2-1, o Vasco da Gama venceu por 5-1 o Coritiba, Atlético Paranaense 2-1 no Internacional, Grêmio 1-0 no Palmeiras, Corinthians 1-0 no Botafogo e Atlético Mineiro 1-0 no Cuiabá. Classificação: estão indo para a Libertadores, Botafogo em primeiro com 51, Palmeiras 44, Grêmio 43 e Bragantino 42.
estão indo para pré-Libertadores, Fluminense 41, Atlético Paranaense 4. Está indo para a Sul-Americana e fora da Libertadores nesse momento o Flamengo, tá? 40 pontos. Os mesmos 40 do Atlético Paranaense. 38 pontos tem o Fortaleza, 37 o Atlético Mineiro, 30 o Corinthians, 29 o Cuiabá e o Cruzeiro. Com os mesmos 29, mas sem uma vaga direta para a Sul-Americana, o Internacional que ainda está vivo na Libertadores em frente ao Fluminense. São Paulo está indo para a Libertadores, não está marcando aí, mas a gente vai ver já por quê, né, com 28 pontos. Goiás, 26, Bahia, 25. Na zona de rebaixamento temos o Santos, 24, Vasco, 23, América, 17 e o Coxa, 14. E por que o São Paulo está indo para Libertadores? Vou voltar aqui para vocês. Porque o São Paulo ganhou a Copa do Brasil ontem no empate 1-1 com o Flamengo. O vídeo sai amanhã, o vídeo sobre a final da Copa do Brasil. E na quarta-feira, no nosso podcast, teremos o especial Copa do Brasil, que a gente vai fazer, montar nosso time ideal, fazer tier list e tudo mais. Então hoje é só essa informação mesmo, que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Terá um vídeo amanhã, então siga a gente nas redes sociais, que assim que esse vídeo estiver no ar, eu vou avisar vocês. E na quarta-feira, o nosso podcast, então a gente ainda vai falar, você que é São Paulo, a gente ainda vai falar muito desse título do São Paulo ainda no canal. Então é isso. Vai ficar aqui, vou deixar para vocês no card os vídeos que eu prometi, que é o vídeo dos campeões da Fórmula 1 e o vídeo sobre a corrida de ontem. Vai ficar aparecendo aqui um vídeo para você que o YouTube recomenda, que acha que de acordo com o algoritmo você pode gostar aqui do nosso canal. E aqui eu vou deixar a playlist do nosso podcast, tá? E quarta-feira tem episódio novo. Tem 4 episódios até agora para vocês. É isso. E falou!